Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Meditações no Pai Nosso. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sábado, uma maravilhosa noite de 22 de julho de 2023. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. Vamos acompanhar juntos? Vamos para a parte A do versículo 9, continuando com as meditações no Pai Nosso. Chegamos a Venha o Teu Reino. Eu me lembro uma vez que tivemos uma reunião de lideranças, pastores, e o pastor que estava dirigindo, ele falou: veja como nós não somos muito evangelistas, a gente acaba se tornando num gueto, né? Até esquecemos de quando nós não éramos salvos. Ele falou que assim como Israel, né, acabou pensando que a salvação era só para eles, ficaram assustados, admirados, quando a salvação foi para os gentios, né? Muitas vezes nós achamos que salvação é só para nós, já estamos salvos, já está tudo bem, né? Não temos essa intenção de ganhar o planeta inteiro. E aí ele pediu: vamos orar o Pai Nosso para vocês verem. E quando chegou nessa parte, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Os pastores oraram: venha a nós o teu reino. Aí ele falou: viu só? Não é venha a nós, é venha o teu reino. Isso é para todos, né, meus irmãos? A gente acaba orando: venha a nós o teu reino. E, na verdade, se esse nós fosse todos, né? Mas muitas vezes esse nós é o nosso grupinho. Acabamos perdendo muita unção por não orar corporativamente, né? Como corpo. Acabamos só orando por nós. Nosso raio de ação é muito pequeno, né? Nossa família, os membros da pequena igreja que congregamos, e a nossa cidade. A gente não desbrava, né? Não rompe. Se o Senhor escreveu esta oração para nós, é um relato muito importante, é porque isso é profético e necessário. Se o Senhor pediu para nós orarmos venha o teu reino, porque ele não vem automaticamente. Veja que quando chegou o tempo do livramento de Israel lá no jugo do faraó, Moisés teve que ir lá, pessoal. O reino de Deus não se estabelece assim automaticamente. Ele é tomado à força por pessoas cheias do Espírito Santo, que tomam as dores de Deus, compreende que Deus nos ungiu e nos enviou, conta conosco. Claro que Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu nos incluir no processo. Há uma parte que nós podemos cooperar com Deus. É uma honra, né? Um privilégio. Além disso, também é uma responsabilidade, né? Quando nós vemos que Daniel entendeu pelos livros, pela meditação na palavra, ele descobriu, né? Que o tempo do cativeiro de 70 anos tinha acabado. Que o profeta Jeremias havia profetizado. Aí, Daniel não disse: se Deus que é soberano vai fazer, ele faz, né? Não, ele se engajou e foi para as madrugadas de oração, batalha espiritual. E assim que ele prevaleceu, que Deus enviou anjo para ajudar outro anjo. Então, quando ele prevaleceu no espiritual, cooperou com Deus, Deus cooperou com ele, levantou Esdras e Neemias e reconstruiu as cidades, os muros e o templo. Então você pode ver que
Deus livrou através de juízes, através de Davi diante do gigante, livrou através de Josué, né, e fez conquistar Jericó. Então, nós vemos em toda a palavra de Deus que o Deus invisível escolheu governar através do corpo visível, que era Israel e agora a igreja. E em breve também Deus voltará a tratar com Israel nessa questão profética. Deus tem um plano ainda com a nação de Israel, né? E o que nós vemos, queridos, que nessa dispensação, tanto judeus como gentios são salvos crendo no Messias, o Senhor Jesus Cristo. E essa oração, venha o teu reino, não é apenas o reino milenar de Cristo após a grande tribulação, não é apenas a efetivação final, venha o teu reino, mas é também uma compreensão do reino de Deus que Jesus consumou na cruz do Calvário, lá em João 19,30 está consumado, e ele derramou sobre a sua igreja uma unção e uma comissão. Por isso ele diz, né, até naquele texto de Isaías, tanto no capítulo 60, no capítulo 61, sobre levantar-se, cheio da glória, resplandecer, que o Espírito do Senhor Deus nos ungiu para. E aí ele diz, vão em meu nome, pregue o evangelho genuíno, pregue a reconciliação com Deus, a descida do Espírito Santo, né? Preguem, ensine eles a guardar, né, todas as palavras que eu tenho dito, esse evangelho. E também põe a mão sobre as pessoas, cure os enfermos, expulse demônios. Põe a mão sobre eles, ficarão cheios do Espírito Santo, falarão em linguagem celestial, dons, graça, avivamento, e depois o arrebatamento. Jesus disse, olha, se os doentes são curados, os cativos são libertos, é porque o reino de Deus é chegado até vocês. O reino que estava entre nós e agora está dentro de nós nessa dispensação, pelo Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus. Que o teu reino venha é uma oração que nos chama a participar. E quando oramos isso, Deus dá entendimento, força, ânimo, oportunidades. E vamos aproveitar essas oportunidades, né? Quando oramos que o teu reino venha, isto agrada muito a Deus, né? Provérbios 3:6 e 16:3 diz que naquilo que nós incluímos a Deus, Ele participa. Deus é o Criador, o dono de tudo. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Então, quando nós oramos o teu reino venha, é como se a terra estivesse se abrindo ao céu novamente. Porque através de Adão e Eva se fechou, né? Adão e Eva se tornaram inimigos de Deus, contaminados. Então, você pode ver que no céu há o governo de Deus. Mas na terra não havia mais o governo do homem. O que havia era o governo da serpente. Sim, meus amados, esses venha o teu reino é um convite da terra para o céu, para que a administração de Deus tenha cada vez mais liberdade, através da igreja, de comunicar principados e potestades, Efésios 3:10. Esse venha o teu reino, né? E o versículo continua, depois nós vamos falar sobre isso, sobre o governo de Deus na terra como no céu, toda a liberdade. Sim, Deus vai encontrando cada vez mais espaço em que pessoas, né, espontaneamente vão se consagrando, ganhando a mentalidade do Espírito e querem então, ardentemente desejam a participação de Deus. Porque buscar então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça é exatamente se abrir para a agenda de Deus, né? Lá no Salmo 139, Deus escreveu todos os dias sem que nenhum deles houvesse. Aí o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para providenciar a redenção e a restauração agora. O mundo se tornou totalmente imperfeito, né? Deus havia criado o paraíso, o homem podia comer da árvore da vida. Havia então abundância, né? Mas por causa da queda veio a haver escassez, angústia, doença e morte. Via as maldições, né? Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então esse povo saqueado e roubado, que diz lá em Isaías 42:20, poderia ter de volta, como diz o Senhor, transformaria o vosso deserto em jardim do Éden. Esse trabalhar de Deus, pela graça, compara a cada um de nós
como uma árvore plantada ao lado de ribeiros, cujas folhas não murcham, tudo o que fizer prosperará e dará fruto na estação própria. Ali está uma árvore plantada ao lado de ribeiros, é a água nutrindo ali, os nutrientes do solo é a graça, é o vento do espírito, é o sol da justiça, é a chuva serôdia. Uma árvore suprida, crescendo e frutificando. Nós vemos que é isso que Deus tem para mim e para você. Essa nutrição da graça, ela é muito necessária por causa da queda. Ela é oferecida diariamente. A nutrição da graça faz com que eu e você possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para essa prioridade maravilhosa, venha ao teu reino, aonde nós ficamos felizes em participar, junto com o Senhor, dessa reconstrução, que começa agora sim, e que vai ter a sua plenitude no milênio, e depois Deus vai se construir novos céus e nova terra. Mas nós podemos ver alguns glimpses, relances, flashes deste reino, os poderes do século vindouro, através da operação do Espírito na igreja, através da igreja. Na igreja, o que nós chamamos de santificação, e através da igreja, que é o alcance missionário, com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Um evangelho de poder, um evangelho de caráter, um evangelho de profunda acuricidade bíblica, sem heresia, né? A pregação do evangelho, vemos que toca então a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, para alcançar os perdidos, que o reino de Deus vem com poder, vem com amor, vem com boas obras, vem com caráter, com testemunho. Oh, glória a Deus, o reino de Deus vem bem suprido. É o Espírito na minha vida, na sua vida, produzindo este novo querer, novo efetuar, Filipenses 2, 12 e 13. Através de nós, então, vidas vão conhecendo o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, essa lista maravilhosa de doutrinas, que são ótimos conselhos ungidos, o qual o Espírito Santo vem nos ajudar em nossos fraquezas para que possamos cumpri-los. E viver essa palavra, esse padrão, só nos fará viver uma vida sábia, frutífera, produzindo por 1000 homens. Nos fará ser pessoas livres, pessoas que resgatam, né, aquilo que foi perdido. Hoje o homem tem 1% da capacidade mental do que Adão tinha. Mas através da palavra vai se ampliando esse entendimento. Deus vai restaurando nossa capacidade de pensar, sentir, falar, reagir, se relacionar, produzir, dormir, se realmente mover nessa terra com sabedoria, se alimentar, shalom. Então, há uma restauração que vai permear todas as áreas. Se todas foram danificadas pela queda, há uma necessidade, porque a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Se a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, esta glória é de glória em glória, de força em força. E quando o próprio Deus diz para nós orarmos, venha o teu reino, ele chama a nossa atenção, a nossa participação, e com certeza responde isto, fortalecendo um povo. Como ele disse a Abraão, eu te abençoarei, através de você todas as nações serão benditas. Assim, através da igreja, que é a luz do mundo e sal da terra, Deus vai tocando povos, tribos, línguas e nações. E o que começou ali na Galiléia com 12 homens, hoje são milhões. Porque o exército do Senhor vai crescendo à medida em que o Espírito Santo faz de nós cartas vivas. Deus vai se revelando através de nós. Deus vai mostrando, seja pelo fruto, pelos dons, pela sabedoria, pelos sinais, para este mundo caído, que há em Cristo uma vida muito melhor do que essa que o mundo se tornou. Começamos a compreender por revelação que a vinda deste reino espiritual afeta a saúde das pessoas, sua vida financeira, seu relacionamento na família, seu desempenho, tudo, absolutamente tudo pode melhorar,
A vinda do reino é essa liberdade onde o Espírito Santo opera em nós e através de nós, ensinando. Eu e você estamos incluídos. Temos já percebido um pouco disto. Quando falamos de venha o teu reino, vemos que os valores, a unção, a participação do próprio Deus vão entrando na sociedade num grupo pequeno, os remanescentes. E essas pessoas, como sal da terra e luz do mundo, visam impactar a sociedade. Claro que há uma grande rejeição. A grande maioria ela está alheia e também desinteressada. Mas alguns ainda serão alcançados. E esse evangelho é pregado para testemunho. Não que todos vão receber e aceitar, mas vão pelo menos ouvir. Então, a oportunidade da igreja de comunicar à sociedade e dar o testemunho de Deus, de que em Cristo há perdão, a reconciliação, a salvação, há uma vida de vitória sobre o pecado e os efeitos da queda, pode interessar alguns, e por causa destes que a igreja ainda não foi arrebatada. Porque o reino de Deus que está dentro de nós, Lucas 17, 20 e 21, é um reino que impacta pela força do Espírito. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, sabe? Quando nós vemos que o reino de Deus diz lá que é paz, amor e alegria, amor é a capacidade de fazer as mesmas obras e maiores, justiça, ela se revela na natureza humana com uma beleza tremenda, porque é paz no meio das tribulações. Qualquer pessoa, desde a queda, estaria angustiado, ansioso, e se vê no semblante do cristão cheio do Espírito Santo a paz que não depende das circunstâncias, mas uma paz importada do terceiro céu. Lá em Isaías 26:3 diz que tu conservarás, perfeita paz aquele cuja mente está em ti. E essa paz extraordinária e celestial, ela impacta porque o mundo não tem. Tanto que o Senhor disse, quando vocês entrarem numa casa, a primeira coisa que vocês falam é paz seja nessa casa. Então, do casebre até as mansões, as pessoas estão gemendo. Precisam, carecem dessa paz, de alegria. Não uma alegria no pecado, uma alegria passageira, não. A alegria verdadeira, aquela que vem do Espírito Santo, a alegria no Espírito Santo, é a capacidade de se alegrar pela revelação da presença do Senhor e do seu propósito, que é uma alegria que o mundo não entende, porque não é circunstancial, ela é extraordinária, celestial. É uma alegria que qualquer pessoa estando naquela situação estaria triste, mas o cristão ele é consolado, O Senhor nos deu o Consolador. Ele disse que nós teremos bom ânimo mesmo no meio das tribulações e que a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que vem então de forma milagrosa, aonde a pessoa é sustentada. E um amor que nos ajuda a amar os nossos inimigos e perdoar e vencer o mal com o bem, como diz Romanos 12, 21. É um amor que impacta, Jesus disse, olha, nisso o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E este amor de Deus, ele é diferente do mundo. Ele diz, olha, se vocês amarem só os que te amam, ajudarem só quem ajuda vocês, que diferença tem? Porque o mundo é camarada com aqueles poucos que se fazem amigos temporários, Mas ele disse, este amor cristão é um amor que ama os seus inimigos, que perdoa, que investe na segunda milha, que se compadece, que se consagra para buscar conquistar essas pessoas. É um amor perseverante, humilde, sincero. E este amor que se transforma em boas obras, em atitudes de servir. Jesus diz, bem-aventurado aquele quando eu vier achar servindo assim. Esse serviço cristão por amor a Deus e às pessoas tem grande recompensa, não só nessa terra, Marcos 10:30, 100 vezes mais, mesmo com perseguições e desprezo, como tem recompensa eterna, Então, este amor de Deus que vai nos conquistando, ele se torna uma fonte e ele vai fluindo para as pessoas. E nós as amamos porque isso agrada a Deus, sem esperar nada delas. Não é por carência, não é por retribuição ou por nenhum interesse escuso. Nós amamos as pessoas porque Deus nos amou. O amor dele nos conquista e nos ensina. De forma que o amor passa a ser uma expressão natural como o fruto do Espírito que nasce
Porque nós não tínhamos isto, mas desde que o Senhor veio habitar em nós, a seiva passou, mudou a nossa natureza, o amor passa a ser então uma expressão do próprio Senhor, que nos ensina novos valores. E amamos as pessoas não porque elas são amáveis, mas sim porque Deus quer que nós a amemos e que isso agrada a Deus. E aí nós queremos muito ser agradáveis a Deus. E nós queremos realmente manifestar a beleza, o ornamento de doutrina. Que o reino de Deus venha significa exatamente isto. Conseguimos expressar o fruto do Espírito Santo para a glória de Deus. E nós temos aí esse tesouro e o vaso de barro, para que a excelência, a glória, a honra seja do Senhor. Nós somos apenas canais, conquistados e impactados, maravilhados, e que querem que outras pessoas também sejam salvas, porque Deus colocou em nós esse desejo. Quando falamos que o teu reino venha, estamos exatamente nos incluindo, fazendo com que isso aconteça pela nossa participação, por amor a Deus e às pessoas, em nome de Jesus.